Boa tarde. Prazer estarmos aqui juntos de novo. E quando o Silvio e a Cássia me pediram sobre esse tema, aí faz a gente pensar um pouco, né? Porque orgulho, será que eu sou orgulhoso? É facinho ver o outro orgulhoso. Facinho olhar e falar que o vizinho, o pai, a mãe, o marido é orgulhoso. Mas será que é fácil a gente se perceber orgulhoso? E quantas vezes nós não estamos como naquela imagem? Quase para acontecer algo de ruim conosco. Sabendo da situação difícil que está, mas a gente não abre mão. Ou como se costuma dizer, não dá o braço a torcer. Eu não gosto de dar o braço a torcer. E aí depois vem a dor, vem a lágrima. Então, o tema de hoje é simples. Como tema, difícil de falar. Difícil principalmente de analisar. De olhar para dentro e ver se a gente se encaixa aí. Se nós somos pessoas orgulhosas. Se nós nos doemos por qualquer coisa. Mas antes de nós começarmos a falar, para que fique mais fácil de entender, nós precisamos saber do significado das palavras. Então vamos nós saber do significado do orgulho. O que é orgulho mesmo? E para isso a gente precisa do dicionário. Então o que o dicionário nos fala que é orgulho? Que é um sentimento egoísta. É admiração pelo próprio mérito. Excesso de amor próprio, arrogância, soberba, presunção. Tudo isso é orgulho. É se achar acima dos outros, melhor que os outros. Uma pessoa que se valoriza ao extremo. Olha ali, ó. Admiração pelo mérito, excesso de amor próprio. Aquele que se gosta acima dos outros. Soberba, que se acha maior que o outro. Dá para perceber pela definição do dicionário que o orgulho não é uma qualidade. Vamos continuar, porque o orgulho tem um outro sentimento, um parente, um primo muito próximo dele, que é esse aqui. Tem mais uma coisinha. O que é orgulho? É um conceito exagerado acerca de si mesmo, e a soberba é um orgulho exagerado. Eu estava falando há pouco que o orgulho tem um primo, um parente muito próximo, que é esse aqui, ó. Quem já ouviu falar disso? Que será que é melindre? Às vezes a gente fala, nossa, fulano é tão melindroso, mas o que é? Vamos entender o que é melindre? É uma disposição para se ressentir, para se ofender, e geralmente por coisa insignificante. É uma suscetibilidade, é um tipo de orgulho. Como assim? Vamos entender mais fácil? Eu estou na rua andando, cruzei com o Silvio não me cumprimentou. Aí eu fico assim, chego em casa, conto pro Luiz. Silvio nem cumprimenta a gente mais na rua. Ele me magoou. Eu fiquei muito triste com o que ele fez. Agora, será que o Silvio me viu? Será que o Silvio não estava com a cabeça cheia pensando em alguma coisa? Mas para o melindroso, isso é motivo de dor, de ressentimento. A próxima vez que cruzar com o Silvio na rua, ele sequer vai cumprimentar. Esse é um exemplozinho simples, mas às vezes nós deixamos que o melindre tome conta da gente e várias vezes ele nos atrapalha a vida do mesmo jeito que o orgulho. O orgulho e o melindroso são muito próximos. Mas e o contrário deles? O orgulho, o melindre, mas para a gente entender o que é isso de verdade, vamos ver o contrário desses dois, que é a humildade. E aqueles dois são defeitos, esse é virtude. E qual a virtude? É uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. É modéstia, é simplicidade. Então, a humildade não tem a ver com dinheiro. Tem muita gente que tem muito dinheiro, que não é humilde financeiramente falando, mas que é humilde no agir, no sentir. E tem muita gente ao contrário, que não tem dinheiro e é orgulhoso, não aceita ajuda de ninguém, não aceita ser chamado a atenção. Humildade
é uma característica daqueles que sabem que erram. Tá? Quantos de nós aqui não sabemos das nossas limitações, não sabemos o quanto erramos, não sabemos dos nossos defeitos? Se entendermos e procurarmos melhorar, nós estamos praticando a humildade. Olha, eu sei que eu faço isso, que eu não devo, eu vou melhorar. Então, o humilde é aquele que sabe que erra, que tem um limite, que é um ser humano como qualquer outro. Ele é simples, ele não gosta de se enaltecer. Mas vamos continuar então agora a falar sobre o nosso assunto central, que é o orgulho. E nada melhor para a gente falar do que o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a obra que deu início à doutrina espírita. Kardec nos legou muitas obras, 11 anos ininterruptos de estudo, de informação, de edição, mas a primeira é o Livro dos Espíritos. É o que a gente chama de a obra basilar. Quando o Livro dos Espíritos foi editado, a doutrina espírita nasceu. E todas as demais obras que vieram nesses 11 anos de trabalho de Kardec, nasceram a partir dele. Então, o que o Livro dos Espíritos nos fala sobre o orgulho? É essa pergunta, 759, e Kardec faz ela. Qual o valor do que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Quer dizer, o que é um duelo? É uma briga, certo? Então, qual o valor daquilo que, na briga, eu estou defendendo a minha honra? Será que vale a pena eu defender a minha honra brigando, discutindo com alguém? Orgulho e vaidade, duas chagas da humanidade. Então, cada vez que nós, nas nossas discussões do dia a dia, naquilo que de repente a gente não gostou muito do que o outro fez, e aí a gente vai, por honra, querer provar que nós estamos certos, orgulho e vaidade. E os Espíritos nos ensinam que duas chagas da humanidade. Quem sabe o que é chaga? Quem mais? Só a Silvia? Chaga é uma ferida, é uma doença. É um machucado. Antigamente, né, me lembro quando a minha avó falava sobre, olha, tá com uma chaga enorme na perna, uma ferida, um machucado grande. Portanto, orgulho e vaidade é uma doença da humanidade. Se é uma doença, nós não queremos para nós. E o que nós vamos fazer para tirar isso de nós? Começando de preferência, a não ter briga, a não ter disputa, a não ter duelo com ninguém. Mas se acontecer, que nós não queiramos provar a qualquer custo que estamos certos, porque senão, como é que eu vou ficar? Eu vou dar o braço a torcer? Como que eu vou me diminuir perante os outros? Não, que não tenhamos conosco essa doença, essa chaga. Continuando com outra pergunta, a 785, qual o maior obstáculo ao progresso? Por que a gente não cresce? Qual o maior obstáculo do progresso individual e qual o maior obstáculo ao progresso da humanidade? E os Espíritos respondem que é o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Vamos lembrar? Orgulho e vaidade, as duas maiores chagas da humanidade. Por que a gente não progride moralmente? Não se melhora como pessoa? Orgulho e egoísmo. Quer dizer, cada vez que, por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, de nos acharmos melhor que o outro, de querermos valer a nossa opinião, o nosso jeito de ser, que achamos que o outro não vale nada, que a opinião do outro não vale nada, porque eu sou melhor, porque o que eu acredito é melhor, porque o jeito que eu faço é melhor, eu estou sendo orgulhoso e egoísta, e eu não cresço. E o que é crescer? O crescer não é só crescer em tamanho, não, porque depois de alguma idade nenhum de nós mais cresce. Eu acho que todos nós que estamos aqui já não vamos mais crescer. Vai até diminuindo.
O que é esse crescer? É ser pessoa melhor. A gente nasceu aqui nesse planeta com o único objetivo de ser melhor. Quando nós chegamos aqui, a gente já tinha algumas experiências, já sabia algumas coisas das encarnações lá de trás. Mas nós prometemos a nós mesmos que durante o tempo que aqui vivermos, nós seríamos melhores. Quando saíssemos dessa encarnação, teríamos melhorado, é para isso que a gente veio. Portanto, cada vez que o orgulho e o egoísmo chega, é como se o breque de mão tivesse puxado, emperra esse crescimento moral. De novo, ainda, Livro dos Espíritos, pergunta 933, se é o homem, geralmente, o causador dos seus sofrimentos materiais, é também dos sofrimentos morais? O que Kardec está perguntando? Se cada um de nós é normalmente o responsável pelas nossas dores, pelas dores materiais. O que é dor material? Porque eu perdi algum bem, porque eu fiquei doente, porque me roubaram alguma coisa e eu estou no desespero imenso. Ninguém gosta de ser roubado. Agora, o problema é, se acontecer de for roubado, o desespero parece que o mundo acabou. Não, o mundo não acabou. A gente vai trabalhar de novo e conseguir de novo. E coitado daquele que roubou, ele sim está arrumando dívida, a gente está quitando as nossas. Então, se somos nós os causadores dos sofrimentos materiais, também somos dos sofrimentos morais? Daquilo que nos dói lá dentro, daquilo que nos deixa triste, das amarguras todas que chegam. Será que cada um de nós é responsável por isso? Mais ainda. Pois os sofrimentos materiais são, às vezes, independentes da vontade. Enquanto que o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, enfim, constituem tortura da alma. Então vamos entender o que os espíritos responderam? Olha como a resposta não foi pequena. Somos, então, os causadores das dores materiais e das dores morais? É isso que Kardec pergunta. Eles falam o quê? Mais ainda. Quer dizer, as dores morais, nós temos mais culpa ainda do que das dores materiais. Pois os sofrimentos materiais são, às vezes, independentes da vontade. Vamos dar um exemplo? Todo mundo tem visto na televisão o que está acontecendo no México? O que está acontecendo no México? Terremoto. Depende da vontade de quem mora lá? Não, a dor chegou, né? E como chega? Nós aqui no Brasil somos abençoados. Eu não consigo imaginar estar dentro de uma carro, de repente tudo começar a balançar, começar a cair, num minuto está tudo para o chão, né? Pior ainda, ver uma pessoa querida presa naqueles escombros. Então os sofrimentos materiais, como os espíritos falam, às vezes acontece sem que nós queiramos. Mas aí eles vão entrar nos sofrimentos morais. Enquanto que o orgulho ferido, ambição frustrada, ansiedade da avareza, inveja, ciúme, todas as paixões constituem tortura da alma. Então nós somos sim os causadores da nossa dor moral. Orgulho ferido. Nossa, deu promoção no emprego para o meu amigo, não deu para mim. E aí fica amargurando aquilo, remoendo aquilo, fazendo aquilo crescer. Orgulho ferido. Ambição frustrada. Meu amigo vai ganhar mais que eu. Quero só ver. Aí o amigo troca de carro, olha a dona inveja aí. O desespero porque ele está com carro e eu não estou, eu estou de bicicleta ainda. Resumindo, o meu amigo está trabalhando, está cuidando da vida dele, mereceu a promoção, que ele trabalhe direito, vou eu também trabalhar. Sabe o que acontece? A gente fica naquela roda viva, envolto naquele orgulho ferido, naquela situação de que, nossa, para ele tudo, para mim nada, eu que mereço, quem que vai ficar sem dormir à noite? Preocupado, com raiva. E a gente sabe que cada vez que a gente entra numa sintonia ruim dessa, de avareza, de inveja, de querer o mal do outro, acontece conosco. Porque os irmãozinhos que estão aí estão vendo a nossa situação de desespero, de ódio, e por sintonia
chegam próximo e cada vez mais a gente vai se envolvendo nisso. Então a dor moral é realmente muito grande. Muito, muito grande. É isso que nós temos que fazer para livrar, ó. São torturas da alma. Ninguém quer ser torturado. Ninguém gosta de tortura. Não aceita que o outro torture, mas nós nos torturamos. O que é pior ainda. Portanto, lembrando dessa pergunta do Livro dos Espíritos, nós somos os causadores das nossas torturas morais. Quantas vezes nós deixamos que cresça igual erva daninha todos esses sentimentos ruins, porque o orgulho deu start. O orgulho, como se ele tivesse apertado um gatilho contra nós mesmos. E aí todo o resto vai sendo criado dentro da gente. E o sofrimento é realmente muito grande. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. O Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro dos livros da codificação, o terceiro dos livros que foram editados por Kardec. Ali tem toda a verdade moral do nosso Mestre Jesus. Então é o nosso código moral de conduta. E o Mestre falou muito, muito, muito também sobre o orgulho. E Kardec colocou no capítulo 9 alguns ensinamentos de Jesus sobre o orgulho. Vamos ver o que Kardec trouxe para nós. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima dos vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Deu para entender o que Kardec nos fala no Evangelho? Vou ler de pedacinho para ficar mais fácil. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois. Não foi isso que a gente comentou lá no comecinho? Que o orgulho faz com que a gente ache que é melhor do que o outro? A não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar e vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima dos outros, que é mais ou menos assim. Se numa comparação alguém fala, nossa, o fulano faz uma comida tão gostosa igual a sua. Que isso? Meu arroz é muito melhor que o dele, o meu é soltinho, o dele é papa. Onde é que já se viu você falar isso de mim? Quantas vezes a gente já não fala isso? A gente acha que ninguém cozinha igual a gente, que ninguém limpa o chão igual a gente, que ninguém cuida do filho igual a gente. Não acontece muito isso? Acontece. O que é? É orgulho. E aí não é isso aqui que ele fala, ó. A gente se acha tão melhor que o outro que não pode aceitar uma comparação desse tipo. Aí nós vamos ficando mal. E isso em qualquer situação. Eu falei de coisas básicas, do arroz, da casa, da educação do filho, mas de qualquer coisa. Até no... E muita gente, tem até uma história, foi bom você falar que eu lembrei da historiazinha. Tem uma história que fala mais ou menos assim, ó. Um casal mudou para uma casa nova e a esposa ficava todos os dias na vidraça e ela falava da roupa mal lavada que a vizinha punha no varal. Nunca vi uma roupa tão suja. Será que ela não tem vergonha de... Olha que branco encardido, olha que coisa feia. E a mulher falando, comparando do que era a roupa daquela senhora da vizinha do varal. Até que um dia o marido, cansado de tanto ela foi lá e limpou a vidraça. Aí ela percebeu o quê? Que a vidraça dela é que era suja. Será que a gente não faz isso às vezes? Compara, acha que o outro está fazendo tão ruim, quando na realidade é nós que não somos tão bons. Mas a nossa ótica, o nosso jeito de olhar é que está errado, é que está estragado. A gente compara tudo com o outro e quer ser melhor. A comparação, ela pode existir sim, se for para eu ver o que o outro está fazendo de bom e querer fazer tão bom quanto para mim melhorar. Para ser uma pessoa melhor, não para menosprezar.
Olha como ele faz mal feito. Olha como a roupa lavada minha é mais branca do que a dele. Como o meu trabalho é melhor. Quem trabalha no escritório, eu trabalho muito mais que ele. Por que ele é reconhecido ou não? Que é o que ele fala aqui, ó, em relação à vantagem pessoal. Se o outro está numa posição maior, isso dá um problema danado. Quantas vezes numa mesma família, dois irmãos, né, crescem juntos, vivem juntos, de repente cada um toma um caminho, e é normal, casa, trabalho, e aí começa a comparação. Nossa, minha irmã deu tão certo na vida, casou com um cara tão bom, eu casei com esse traste. E a gente não gosta disso, a gente se sente humilhado, e não é assim, não é. Cada um fez as próprias escolhas, seguiu os próprios caminhos. A gente nunca sabe o que passa dentro da casa do outro, mesmo sendo irmão. A gente não sabe se lá dentro também tem dores, também tem problemas, mas a gente só olha por fora. E por fora a vida do outro é sempre melhor e a gente se revolta. Que é isso aqui, ó, irrita, fere. A gente se sente irritado, a gente se sente ferido, a gente fica magoado, fica com dor. E excesso de cólera, excesso de dor, excesso de irritação, dá problema para quem? Para o outro que a gente está comparando? É para a gente. Quantas doenças a medicina já nos fala hoje que são somatizadas? O que é somatizar? É ir somando vários sentimentos ruins até que apareça em algum lugar do nosso corpo uma doença. Aí se desespera, ninguém quer ir para o médico, ninguém quer ficar na fila do postinho, ninguém quer tomar remédio. A gente sabe que isso é ruim. Algumas doenças independem, vêm mesmo, mas outras nós mesmos criamos. Emmanuel fala no livro da Esperança que toda a nossa irritação são tópicos de irritação, né? São ligações que nós fazemos entre as nossas células e de repente se estabelece uma doença. E aí a gente vive anos e anos e anos totalmente irritado porque o outro tem ou parece ter mais. O outro sorri mais, o outro é mais feliz. Quando na realidade nós é que não estamos querendo sorrir, não estamos agradecendo a vida toda manhã. Porque quantas pessoas foram dormir ontem e não acordaram hoje? E nós acordamos e a gente não agradece a Deus por isso. E aí só compara, porque o outro tem mais ou porque o outro falou aquilo que me ofendeu muito. Também Evangelho segundo o Espiritismo, só que a gente vai mudar de capítulo. Antes era o 9, agora é o 7. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus nos fala que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem simplicidade de coração e humildade. Então vamos nós lá. No comecinho, eu coloquei 3 palavrinhas ali. 3 palavrinhas com a definição do dicionário. Uma foi orgulho, certo? Lembra? E as outras 2? Enquanto vocês pensam, eu vou tomar água. Quem lembra? Humildade, falta outra. É uma definição. Melindre. Lembrou? Lembrou que eu falei que é um tipo de orgulho? O melindroso é aquele que se dói com as coisas. O orgulhoso, ele fica com raiva porque o outro foi aparentemente melhor colocado que ele. O melindroso é aquele que se dói por tudo. Então, Jesus nesse capítulo fala basicamente disso. Ele fala do melindroso, ele fala da humildade. Mas ele fala da humildade de um modo muito, muito bonito, porque ele fala assim, que ninguém vai entrar no reino dos céus se não tiver pureza. Ele fala também que o reino dos céus é do simples. Ele fala que o reino dos céus pode ser acessível a todos aqueles que praticam a pureza de coração. Portanto, o que é essa pureza de coração? É a simplicidade. O que é a pureza de coração? É a humildade. E ele chama essa pureza de coração de pobres de espírito. E nós costumamos achar que ser pobre de espírito está errado. Não, é uma virtude maravilhosa.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É esse capítulo aqui. Pobre de espírito é aquele que não se dói de jeito nenhum com as coisas do mundo. É aquele que entende a limitação de cada um. Entende que o vizinho às vezes está nervoso e falou uma besteira, e aí deixa que quando ele melhorar ele vai cair em si e vai perceber que falou besteira. Não que vai se doer demais da conta e nunca mais eu converso com ele, ou que vai lá bater boca no muro. O pobre de espírito entende a limitação do outro, porque sabe que ele também é limitado. Então Jesus diz que o reino dos céus é dos simples, porque só o humilde entra. E o humilde não tem orgulho em hipótese alguma. Porque o orgulho é o entrave que nos faz fazer parte do reino dos céus. Lembra lá? O orgulho e o egoísmo são das maiores chagas da humanidade, das maiores doenças da humanidade. Portanto, é aqui que nós precisamos entender. Entender que a humildade, que é uma virtude maravilhosa, tem que ser praticada. Ninguém acha uma árvore de humildade ou uma loja de humildade e vai apanhar o fruto ou vai comprar. Nós precisamos praticar. Pelos nossos defeitos, pela nossa condição ainda de estar engatinhando na evolução, nós ainda somos orgulhosos. Mas não é assim. Sabe, alguém já ouviu falar de uma doença muito séria que chama Síndrome de Gabriela? Mas eu acho que já ouvi uma música que fala: eu nasci assim, vou ser sempre assim. Lembra a música da Gabriela? Então, nós não precisamos sofrer da síndrome de Gabriela. Nós nascemos assim, mas não vamos ser sempre assim. Essa síndrome de Gabriela é uma doença fictícia, é inventada. É só baseada na música, porque a música fala: eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela, não é? Não, nós nascemos assim, a gente trouxe alguns problemas, mas a gente não vai ser sempre assim. Então todos nós trouxemos conosco uma carga de orgulho, de vaidade, de egoísmo, mas precisamos desenvolver a humildade. E como que eu vou desenvolver a humildade? Entendendo os meus erros, sabendo que eu não sou perfeito, procurando a cada dia ser um pouco melhor. A cada dia entender o outro. Perceber que eu não sou melhor que ninguém. Que o direito que eu tenho, o meu vizinho tem, o meu amigo tem, o meu colega de trabalho tem, o pessoal aqui do centro tem. E quantas vezes a gente não quer passar na frente? Até na fila para tomar a sopa. O direito que eu tenho da sopa é o direito que o meu vizinho tem. Entender isso, que nós não somos melhores que ninguém. Quando começar a entender, a humildade vai crescendo, desabrochando, e a gente é cada vez mais feliz. Porque ser feliz todo mundo quer, só que também não é pegado. A gente não pega a felicidade numa árvore. Ela não vem embrulhada para presente e é só desembrulhar, pronto, a partir de hoje eu sou feliz. Ela é conquista. Precisamos desenvolver, conquistar. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho e os vícios, o que dele afastam a criatura. Em todas as circunstâncias, a pessoa humilde está numa condição melhor, mais próximo ao Pai, caminhando melhor, mais feliz. Em todas as circunstâncias, o orgulhoso está mais longe de Deus, mais infeliz. Então, para que nós pensemos em nós mesmos. Se nós estamos a cada dia querendo nos aproximar do Pai, nos aproximar dos ensinamentos de Jesus, seguir o Mestre, ou estamos nos afastando dele, porque não damos o braço a torcer? Porque pegamos aquela imagenzinha lá do começo, lembra? Quase para morrer, mas eu não largo o meu orgulho. Será que nós estamos assim? Cada vez sofrendo mais? Por conta do orgulho, do tal do orgulho ferido. Porque não se dobra. A gente sabe que o bambu é uma árvore muito alta, mas que nenhum vento consegue quebrá-lo. Por que que não quebra? Porque ele se dobra
com o vento. Às vezes a árvore imensa, naquelas tempestades, igual aqueles furacões que passaram agora, a gente viu na TV, no Caribe, nos Estados Unidos, as árvores tombadas por inteiro. Por quê? Porque não se vergam. Quando não se verga, uma hora cai. Aquele que sabe entender, que sabe dobrar, que sabe das suas limitações, ele continua mais. Também, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, a humildade é a primeira das virtudes. Esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que devem se auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Primeira virtude. Quem é humilde já deixou o orgulho de lado. Quem é humilde sabe disso aqui, ó. Todos são irmãos. Por mais diferentes que sejamos fisicamente, por mais diferentes que sejam os locais onde moramos, por mais diferentes que sejam as nossas famílias, o nosso trabalho, somos irmãos. Temos os mesmos direitos, então nos sentimos nivelados, nos sentimos iguais, porque é isso que precisamos, somos iguais nas nossas diferenças, e se somos iguais, um precisa do outro, um pode e deve ajudar o outro, e é lógico que quando a gente entende o quanto pode ser útil para o irmão e quanto o irmão pode ser útil para a gente, nós estamos caminhando em direção ao bem, em direção à felicidade, que é isso que precisamos. Abrir mão do orgulho, a primeira condição para começar a desenvolver a humildade. Kardec, num discurso que ele falou numa das reuniões com os espíritas, porque Kardec viajou por muito tempo, ele tem inclusive um livro chamado de Viagem Espírita, de 1868, Kardec viajou por muito tempo levando os ensinamentos espíritas para o interior da França. E numa dessas reuniões ele falou o seguinte: há ainda aqueles cuja suscetibilidade é levada ao excesso, que se melindram com as mínimas coisas, mesmo com o lugar que lhes é destinado nas reuniões, se não os põe em evidência. Lembra que eu falei do melindre? Que o melindre é se sentir ressentido, doído por algo que não lhe foi feito? Kardec coloca que tem pessoas que se melindram por tudo, até mesmo por não estar sentado no lugar melhor de uma reunião. Seria mais ou menos assim: olha, quem chegar e não for convidado pelo Silvio a sentar na primeira cadeira, nunca mais eu vou lá, o Silvio não me colocou no melhor lugar. Tem gente que é assim. Tem gente que gosta de ter lugar reservado em todos os locais. Chega numa palestra, ele tem que ter o melhor lugar. Ele chega num ônibus, ele tem que ter o melhor lugar. Se ele for comer fora, ele tem que ser o melhor recebido. Se ele for convidado para ir no aniversário da casa de um amigo, a dona da casa tem que cercá-lo de todos os paparicos, senão ele vai se sentir muito mal. E não é assim. Todo mundo é igual. E que o Kardec fala é isso: algumas pessoas se ressentem por não serem colocadas em evidência. Que nós não sejamos assim, como esse exemplo que Kardec dá. Mais um ensinamento, esse aqui, Leon Denis. Leon Denis era um amigo de Kardec, um pouco mais novo que ele, e depois que Kardec desencarnou, voltou para o plano espiritual, Leon Denis continuou o trabalho de Kardec, divulgando muito seriamente o Espiritismo. E escreveu esse livro que está sendo indicado aí, um livro maravilhoso, chamado Depois da Morte. Tem alguns livros ótimos, se alguém gostar de ler, conversa com o Silvio. Leon Denis tem livros maravilhosos. Esse Depois da Morte também é muito bom. E o que ele fala nesse livro? Entre todos os homens, ele é o que menos se conhece. Falando sobre o orgulhoso. Presunçoso, nada pode arrancá-lo do erro, pois ele evita com todo cuidado tudo quanto serve para esclarecê-lo. Odeia que o contradigam e não se agrada senão com a companhia dos aduladores. Olha que definição boa que Leon Denis dá do orgulhoso. Ele é o quê? O que menos se conhece, porque ele é presunçoso, porque eu sou melhor que todo mundo. E ele não aceita nada que possa mostrar que ele não é melhor que ninguém, que ele é igual a todo mundo, que ele pode fazer melhor uma coisa, mas que faz pior que outras pessoas,
trocentas coisas. E ele só gosta daqueles que adulam, que acariciam, que mostram que ele é maravilhoso. A gente repara muito isso em político, né? Que está andando e tem o que chama de séquito, aquele mundo de gente atrás. Aí nós mesmos atiramos pedra, olha lá como ele é. Mas será que nós também não somos mais ou menos assim? A gente não fica doidinho esperando a hora que faz aquela comida gostosa, põe na mesa e todo mundo elogia. Aí se ninguém elogiou, nossa, fiz com tanto carinho, ninguém falou nada que estava bom. É bem isso aqui. Será que lá no trabalho, quando a gente fez alguma coisa boa e espera que o chefe fale, olha, parabéns, você fez uma coisa boa, trabalhou direito, e a gente não faz também a próxima vez, não vou fazer. Ele que se vire sozinho. É orgulho. O chefe reconhecer, tá certo, mas nós que fizemos não podemos esperar o tal reconhecimento. E muito menos ficar com raiva e não fazer direito para frente porque não fomos reconhecidos. Agora eu vou mostrar um homem aqui que eu acho que vocês conhecem. Porque conviveu pertinho de nós até há pouco tempo. Quem é? Chico. Olha o que Chico fala desse livro chamado O Evangelho de Chico Xavier. Existem pessoas que se sentem ofendidas, magoadas por qualquer coisa. A mais leve contrariedade se sentem humilhadas. Ora, nós não viemos a esse mundo para nos banhar em águas de rosas. Somos espíritos altamente endividados. Dentro de nós, o passado ainda fala mais alto. Não podemos ser tão suscetíveis assim. O que é isso que ele está falando? Algumas pessoas se humilham, se sentem mal, não é ser humilde, se sentem humilhadas quando não são reconhecidas, se sentem ofendidas. Ele fala assim, gente, nós fizemos tanta coisa errada lá no passado. É o que ele fala aqui, ó. Nós somos espíritos altamente endividados. Para que se doer? Porque uma pessoa te virou a cara. Às vezes ele não te viu, não é maldade. Por que se doer se você não foi convidado para o melhor lugar? Por que se doer se um trabalho que você fez não foi reconhecido? Nós temos erros, então a gente não está aqui de férias, não. A gente está aqui para lapidar, para aparar as arestas, para pegar como se fosse um formão e ir lá batendo assim todas as nossas arestas para ficar uma pedra mais lisa, não tão bruta como nós ainda somos. Nós não viemos aqui para estar nadando numa piscina de rosas. Nós viemos aqui para nos tornarmos melhores. Então não temos que nos doer por qualquer coisa. Para a gente encerrando, eu vou colocar agora algumas imagens, algumas frases, e gostaria que juntos nós pensássemos nela. Aqui é o que a doutrina nos fala. Essas frases têm da doutrina e têm de todos os lugares, mas que nós pensemos se nos enquadramos ali. Se o orgulho ainda é um caminheiro do nosso lado. Se ele ainda manda nas nossas atitudes. Porque nós não devemos, em absoluto, deixar que um sentimento tão ruim, que degrada tanta humanidade, nos degrade também. Nós estamos aqui para aprender a deixar o orgulho de lado. Será que nós somos assim? Um gatinho, delicadinho, mas que nos achamos um leão? Quantas vezes a gente se acha melhor do que é? Quantas vezes nós, sabendo que somos ainda muito pequenos, nos achamos o rei do pedaço? Será que ainda nos imaginamos um leão quando estamos longe de ser? Nunca permita que o orgulho domine o teu espírito ou as tuas palavras, porque ele é a origem de todo o mal. Está na Bíblia. Lá no Antigo Testamento, não me lembro direito em qual dos livros, mas é um ensinamento bíblico. Nunca permita que o orgulho domine o teu espírito ou as tuas palavras, porque ele é a origem de todo o mal. Vamos lembrar da nossa vida até aqui, só dessa encarnação. Quantas vezes a gente chorou, a gente ficou de mal com alguém, a gente teve um problema sério e foi por orgulho. Alguém aqui já teve isso? Gostava? Então. Fez bem ou fez mal para vocês? Mal.
Quantas vezes eu gostava tanto dela, mas nós brigamos, eu não tenho coragem de chegar lá e pedir desculpa. É orgulho ou não é? Então o orgulho faz muito, muito mal para a gente. Então, às vezes a gente permita que o orgulho domine o nosso espírito. E nesse dominar, nós choramos. Ou você engole o seu orgulho, ou ele engole você. Será que a gente também não, algumas vezes, não engole o orgulho e de repente vai se arrepender lá na frente? Porque perdeu o contato com a pessoa, porque poderia ter dado tão certo aquele relacionamento, porque é meu irmão, olha, eu gosto dele, mas a gente brigou quando era adolescente. Até hoje a gente não se viu mais. Uma vez, por causa do orgulho. Exatamente. Uma vez, há muito tempo atrás, uma pessoa que estudou comigo, e eu fiquei, depois assim que a gente cresce, a gente estuda junto, depois cresce, cada um vai para um lado, a gente não vê mais, né? E há um tempo atrás eu encontrei com o irmão dessa moça. E eu gostava muito dela. E eu perguntei para ele, oi, você lembra de mim? Eu sou a Sandra, estudei com a tua irmã. Eu lembro, sim. Falei o nome dela. E ela, onde ela está? Faz tanto tempo que eu não a vejo. Eu também. Há muito tempo não vejo, nós brigamos. Gente, são irmãos. E há muito tempo sem se ver por orgulho. Que besteira, vai atrás, não deixa o orgulho te engolir. Esqueça o orgulho e perdoe para se libertar da mágoa que lhe provocaram. Alguém aqui já se sentiu ofendido com alguma coisa e isso magoou? E quanto tempo isso está machucando? E machuca. E dói. Quem que está sofrendo? Aquela pessoa que magoou ou a gente? Será que o perdão não deixaria livre? E perdão, às vezes nem dá mais para chegar na pessoa e falar assim, desculpa, vem me dar um abraço. Se der, melhor, mas se não der, será que não está na hora de tirar essa dor, esse ódio, essa mágoa do peito, fazer uma oração para Deus livrar isso de dentro da gente e começar a fazer oração para aquela pessoa, para ela ser feliz? Tenho certeza que em pouco tempo a mágoa e a dor não vai estar lá dentro e esse sofrimento vai acabar, mesmo que nunca mais a gente encontre a pessoa. Só o fato de pedir a Deus por ela, para ela ser feliz, para ela encontrar o caminho e dar força para a gente, para também ser feliz, nós vamos ficar melhores. Existem duas formas de enfrentar a vida. Uma é com orgulho, acreditando que sabe tudo. A outra é com humildade, reconhecendo que tem muito para aprender. Dois jeitos. Eu sei tudo, eu não preciso de ninguém. O orgulhoso acaba sempre sozinho. Ou com humildade, sabendo que tem muito para aprender. Um dos homens mais inteligentes que já passou pela Terra, ele chamava Sócrates. Ele viveu mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Sócrates tinha uma frase que até hoje é válida. Até hoje muita gente aplica e que nós devemos aplicar. Só sei que nada sei. Por mais que a gente ache que saiba as coisas, sabe tudo? Vem aqui e me ensina de medicina, me ensina de matemática, me ensina como faz um jantar com tais e tais ingredientes. Você sabe? A gente pode saber uma coisa. A gente pode saber limpar a casa com perfeição. E o outro não sabe. Mas o outro sabe fazer um bolo com perfeição que eu não sei. A gente pode saber construir um prédio de 50 andares, mas não sabe fazer uma cirurgia cardíaca, porque isso quem sabe é o médico e o engenheiro que faz. Portanto, nós não sabemos tudo, e é bem isso aqui. Entender que somos humildes, que sabemos uma pontinha da pontinha da pontinha do alfinete, que todo o resto não sabemos e que precisamos aprender. Já reparou que as crianças, quando brigam, sempre voltam a brincar juntas? É porque vale mais a felicidade que o orgulho. Vamos lembrar dos nossos filhos na escola? Brigavam às vezes com os coleguinhas que parecia que ia sair faca. Algumas mães, que eu falo que são burrinhas, infelizmente, alguns pais, vão lá e brigam as mães uma com a outra.
As mães que faz 20 anos não conversam até hoje. E os filhos, lá na escola, 2 dias depois, estavam juntos. Vamos aprender com as crianças. Eles não levam o orgulho. Eles brigam 2 minutinhos, então vem. Azar das mães se entrarem em briga de criança. Não entra, gente. Se criança está brigando, deixa lá. Só fica de olho para não machucar, para não ter coisa mais séria. Mas não vai bater boca com a vizinha, com a mãe do outro. Porque os molequinhos, 2 dias depois, esqueceram tudo e estão jogando bola de novo. O orgulho pode afastar você das pessoas importantes da sua vida. E não é? E como que não afasta? Afasta daquela pessoa que a gente ama, afasta do irmão, do pai. Quantos pais e filhos que não se conversam, gente, por conta do orgulho? A falta daquele colega de trabalho que eu gostava tanto dele, mas a gente discutiu uma vez, eu não dou o braço a torcer. Então o orgulho afasta, sim, das pessoas mais importantes. De que vale o orgulho se a vida se desfaz com um sopro? Ai, quem tem certeza absoluta, que amanhã vai abrir o olho aqui encarnadinho na Terra? Ninguém tem. Porque nós não sabemos se não é nem amanhã, se daqui a 1 minuto um de nós já não vai cair aqui. E aí, de que adiantou guardar tanta mágoa, tanto ressentimento, nos sentirmos tão acima dos outros? Será que adiantou? A vida se desfaz num sopro. E a gente só vai levar para o outro lado da vida as nossas atitudes. E o que a gente vai levar? Mágoa, raiva, inimizade, ódio, orgulho? Para quê? Vamos levar felicidade. É isso que interessa. Orgulho é imperfeição moral, que bloqueia o progresso do espírito e o leva a assumir débitos, cujo resgate é doloroso e transcende a encarnação presente. Então eu falei há pouco que a vida se acaba num sopro. E aí a gente leva para o outro lado da vida tudo que eu falei: orgulho, raiva, ressentimento, ódio, mágoa, melindre, aquela lista danada. O erro, a gente pode manter esse erro indefinidamente? Vai voltar, não vai? Na próxima encarnação? Justo com aqueles que nós não perdoamos, para arrumar. Então, a gente vai levar para outras existências todos esses débitos. Vamos corrigir agora, para que a nova existência seja mais leve, mais feliz, só com pessoas que nos unimos por sintonia de gosto bom, não por sintonia de ódio. A gente sempre está ligado a alguém, pelo amor ou pela dor, pelo ódio. Que possamos estar ligados pelo amor. Jesus deu a receita: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Então, que nos reconciliemos com todos aqueles que nos magoaram. Que nos reconciliemos com todos aqueles a quem magoamos. Enquanto a gente está aqui, ó, no tete a tete, um a um, conversando. E encerrando, às vezes o orgulho estraga tanta coisa. Quanta coisa já nos estragou na nossa vida. Só depende de nós deixar continuar estragando ou não. Só depende de nós fazer com que o orgulho seja enterrado e nós possamos fazer nascer a amizade verdadeira, a alegria verdadeira, tudo aquilo que for para o nosso crescimento e para o crescimento dos outros. Nós estamos aqui, encarnados, para ser felizes. Se ainda não somos, é porque não estamos fazendo as escolhas certas. E as escolhas certas são sempre no sentido de perdoar mais, amar mais, respeitar mais. Que possamos, a partir daqui, analisar as nossas atitudes e perceber que, através do orgulho, não vamos a lugar algum. Ficamos empacados na dor, mas que, através do reconhecimento de que todos somos irmãos, de que todos temos o mesmo direito, podemos crescer. Que Jesus esteja conosco, que Ele nos envolva na sua paz e que cada um de nós, com essa paz que aqui recebemos, possamos transmiti-la ao mundo. Muito obrigada, minha gente.